Bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou falar para você de forma rápida, prática e objetiva sobre o plano de segurança do paciente. Você vai aprender o que é o plano de segurança do paciente e como elaborar um plano de segurança do paciente aí para o seu serviço de saúde. O plano de segurança do paciente, ele é um dos pilares da RDC 36. Ele é um documento que deve ser elaborado no serviço de saúde. O núcleo de segurança do paciente é o responsável pela elaboração do plano de segurança do paciente. E este documento, ele deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco no serviço de saúde conforme as atividades desenvolvidas aí em cada serviço. Então, de acordo com a RDC 36, o que deve constar nesse documento que é o plano de segurança do paciente? Então, primeiro, esse documento, ele deve identificar os riscos do serviço de saúde. Então, quais são as formas que a gente tem, então, hoje, de identificar os riscos? As principais formas para identificar os riscos do serviço de saúde são através de mapeamento de risco, que é uma forma prospectiva de fazer a identificação de risco. Além disso, a gente pode trabalhar de forma reativa, identificando os riscos através das notificações que são realizadas pelos profissionais, aí no fluxo de notificação que foi estabelecido no seu serviço de saúde. Também a gente consegue identificar os riscos realizando as auditorias dos processos, seja as auditorias de prontuário ou as demais auditorias dos processos que foram implementados aí no serviço de saúde. Essas são as principais formas que você tem para fazer a identificação dos riscos. Além disso, o plano de segurança do paciente, ele deve conter todo o processo de monitoramento dos protocolos do Ministério da Saúde, que são aqueles protocolos que estão relacionados às metas de segurança do paciente. Então, lembrando as 6 metas de identificação, de comunicação eficaz, de uso seguro da cadeia medicamentosa, ou de uso seguro de medicamentos, ou olhando para a cadeia medicamentosa como um todo, cirurgia segura, higiene de mãos para prevenir infecção e também prevenção de quedas e prevenção de lesão por pressão. Essas são as metas do Ministério da Saúde. Além disso, o plano de segurança do paciente deve, então, monitorar e avaliar o desempenho desses protocolos que foram implementados pelo serviço de saúde. E o monitoramento dos protocolos relacionados às metas de segurança podem ser feitos através das auditorias dos protocolos e através das notificações que são realizadas pelos profissionais dentro do tema das metas de segurança. Outro ponto que você deve considerar aí na elaboração do seu plano de segurança do paciente são os treinamentos voltados para a segurança do paciente, que você pode elaborar um cronograma de treinamento de acordo com a necessidade do seu serviço, ou você pode identificar dentro dos protocolos de segurança do paciente quais são aqueles que têm o menor desempenho, que trazem então as melhores oportunidades de melhoria, e você pode colocar então esses temas como ação para treinamento da equipe como um todo, tá? Outro ponto que deve ser considerado na elaboração do plano de segurança do paciente é o engajamento do paciente. Quais são as ações efetivas que o serviço de saúde está planejando para engajar o paciente no seu cuidado? Isso pode ser através de plano educacional ou pode ser através realmente de paciente como barreira de segurança. Por exemplo, você vai instruir o paciente do seu serviço de saúde a abordar o profissional quando o profissional não higienizou as mãos? Se isso for uma ação que você está planejando no seu serviço de saúde, você pode trazer essa ação para o plano de segurança do paciente. Depois que você considerou esses temas como ação para o plano de segurança do paciente, é o momento de você definir qual será a validade do plano de segurança do paciente. Uma orientação é que o plano ele não tem uma validade maior que 2 anos. Se o seu serviço de saúde tem diversas ações, está naquele processo ainda de avaliar, de implementar processos, de descrever documentos, de implementar protocolo, o ideal é que você estabeleça um prazo de validade de no máximo 1 ano para esse plano de segurança do paciente. Já se o seu serviço de saúde é um serviço mais robusto, já tem uma acreditação, já trabalha os processos de forma mais orgânica, mais organizada, mais sistematizada, com o envolvimento da equipe, você pode estabelecer uma periodicidade de no máximo 2 anos, tá?
Outro ponto que você deve considerar aí dentro dessa sistemática de elaboração do plano de segurança do paciente e que poucos serviços de saúde faz é a divulgação do plano para a equipe. A equipe precisa ter ciência de todas as ações que foram planejadas e que serão implementadas para atender o plano de segurança do paciente. Uma vez que a equipe ela toma conhecimento dessas ações, aí já é um impulso maior para que eles possam ser engajados e contribuir com as ações que serão implementadas no decorrer aí da validade do plano de segurança do paciente. Outro ponto que é importante é o monitoramento desse plano de segurança. Então, eu planejei as ações, eu falei quais são as estratégias que o serviço de saúde utiliza para gerenciar os riscos, eu divulguei para a equipe, agora eu preciso monitorar. Se o seu serviço de saúde tiver aí uma forma, algum sistema informatizado para que as ações e todas as estratégias sejam imputadas e sejam monitoradas através do sistema, isso vai facilitar o núcleo de segurança do paciente. Porém, se não tiver, não tem problema. Você pode utilizar uma planilha de Excel para monitorar o plano de segurança do paciente, mas é importante que pelo menos uma vez por mês o plano de segurança do paciente seja visitado e as ações sejam monitoradas para saber se elas estão implementadas, se elas estão no prazo ou se há necessidade de fazer aí um replanejamento da implementação das ações. Isso é muito importante. Depois, então, de estabelecido a forma de monitorar o plano de segurança do paciente, então vai chegar o momento onde vocês vão acompanhar todo o plano de segurança do paciente. Chegou a vigência dele, é importante que você faça, então, uma avaliação do desempenho desse plano como um todo. Todas as ações que foram planejadas, elas foram implementadas? Se não foram implementadas, traga, então, uma justificativa, uma análise do porquê essas ações não foram implementadas. A partir, então, desse fechamento de avaliação do plano de segurança do paciente como um todo, você terá aí mais base e mais informação para poder repactuar as demais ações e servirá de entrada para a elaboração do novo plano de segurança do paciente aí no seu serviço de saúde. Lembrando que o plano de segurança do paciente é uma exigência legal da RDC 36, então o seu serviço de saúde ele tem obrigação, inclusive legal, de elaborar esse documento. Agora é mão na massa. Você já aprendeu o que é o plano de segurança do paciente, como elaborar um plano de segurança do paciente. Agora, avalie o plano de segurança do paciente do seu serviço de saúde, faça as adequações que vão atender a sua realidade. Se o seu serviço ainda não tem, elabore um plano de segurança do paciente ou contribua para a elaboração de um plano de segurança do paciente. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha, coloca aqui o seu comentário. O que é que você teve dúvida na hora de elaborar o seu plano de segurança do paciente? Até o próximo vídeo, porque aqui a segurança do paciente é na prática.